Está no ar mais um programa na Rota da Música com Leandro Salgado aqui na tela da Fink TV, canal 25 da NET e 525 da Claro, trazendo muita música, entretenimento e cultura com muita informação, como toda semana temos feito. Gente, temos trazido vários estilos musicais para vocês sabem disso. Mas esse final de semana eu tive numa igreja, e numa igreja diferente, e fui ver um cara lá. Depois eu vou contar mais detalhada essa história, só que para ver um cara eu acabei vendo um outro. E esse outro está aqui do meu lado hoje, que é o meu amigo Ed Bastos, de Pindamonhangaba, nascido em Cunha, mas de Pindamonhangaba, um cara mega artista, junto com o Isaac, que compareceu com a gente aqui também, que é um dos responsáveis por esse trabalho, em qual eu fui, que eu vou explicar para vocês depois, que vai ser um convite muito massa para todos vocês também. Ed, por favor, cara, começa cantando pra gente o que você quiser, brother. Obrigado pelo convite aí, uma honra estar com vocês. Foi, então. Vou mostrar um pouco do trabalho aí. Manda pau, tamo junto. Isso aí. Além de errar, não teve sorte, pois andou com Deus e quis trocar por 30 moedas. A corda no pescoço foi parar. Meu amigo Pedro negou Cristo por 3 vezes. Eu entendo, foi o medo, não foi fácil ver sua alma lá embaixo. Mas ele perdoou e Pedro confiou, te entregou nas mãos a igreja do Senhor. Saulo era o maior perseguidor, assassino, sangue frio, ficou cego por 3 dias para ter um encontro com Jesus. Mas quando ele viu a luz, a sua vida transformou. E o Saulo caiu do cavalo, virou Paulo e depois milhões de vidas resgatou. E a mulher adulta ia ser apedrejada, pois foi pega adulterando. A multidão se preparava, mas Jesus estava ali, passou o dedo na areia. Foram só 7 palavras para mudar uma história inteira. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos soltaram porque Todo mundo peca. Vida com Deus é assim que acontece. Você diminui enquanto o nome dele cresce. O nome dele é Jesus. E desse blues, lembre-se disso, o nome dele é Jesus. Sensacional! Ed Bastos aqui, juntamente com o Isaac. Cara, vamos começar falando um pouco do Ed. Tem o nosso patrocinador aqui, o Rei do Filé, que cede todos os dias o almoço pra gente da TV. E o Guilherme é um pastor, mas é um pastor assim, cristão, não vou dizer evangélico, porque eles tiraram um pouco essa ideia de evangélico, né, que é uma coisa que eu sempre, na verdade, questionei muito sobre isso. Participei de muito tempo de igreja, até congreguei com o Guilherme, com o Chicão, do Rei do Filé e tal. E o Guilherme aquele dia chegou pra mim, tava eu e minha namorada, e falou assim: Leandrão, queria que você fosse, cara, ver um cara que vai estar aí, que é o Brother Simeon, que é do Rebanhão. Falei, você tá brincando, o Brother Simeon vai estar aqui? Pra mim, o Brother Simeon nem vivo tava. Porque quando eu conheci ele já era bem velho. Mas, cara, pô, a hora que ele falou isso, cara, deu um estalo, né? O Isaac tava lá na hora e tal. Eu falei, eu vou lá. E aí fui realmente, mas antes do Brother Simeon tava esse cara tocando lá. Esse cara chegou lá, pegou o violãozão, fez um puta de um som que eu achei, cara, aquilo sensacional. Valeu, mano.
Assim, é um estilo novo de música, o jeito que você toca, essa coisa toda. Até eu tive vendo também o Rodolfo lá, o Arantes, né, cara? Ele também tá com esse estilo de som, assim, um negócio de contar sobre as coisas de forma leve, né, cara? E até eu chamei o Isaac pra estar aqui junto, pra ele contar o que é esse lance que tá acontecendo. Porque todo sábado tem show lá, cara? Na verdade, não. A gente já fez alguns eventos lá esporádicos. E agora com a pandemia a gente meio que tá pensando em fazer umas coisas mais intimistas, assim. A ideia é de que pelo menos a cada 2 meses aconteça algo artístico lá, né? Não só show. Certo, pô, muito mas com massa. esse intuito de estar pelo menos comunicando com o bairro ali, né? Isso, e também trazendo as pessoas para conhecer Deus de uma forma livre, leve, solta. Certo? Mas Ed, vamos lá, você nasceu em Cunha, tem 33 anos, mora em Pindamonhangaba, e você contou um pouco da sua história lá aquele dia, que eu achei muito interessante. Eu creio que assim, que é legal você falar isso pra gente aqui, tem muita de tudo ver o nosso programa hoje, todos os estilos musicais, pessoas, raças, etnias, seja o que for. Mas eu quero trazer para vocês aqui, pessoal que nos acompanha no Na Roda da Música, um cara que vai contar uma experiência. Conta pra mim quem você era, o que você fazia, por que você tá nesse lado gospel hoje. Porque você é um cara novo, né, bicho? Você podia estar tocando rock and roll numa banda aí, fumando maconha, muito louco. E de repente você, não sei se você já fez isso, mas de repente você deixou tudo isso pra estar fazendo algo que, não sei se está te trazendo algum retorno financeiro, mas espiritual de grande força, né? Pode crer. Cara, o Ed é um cara simples, mano. É um ser humano comum, que chora, que sente dor, que ama Jesus, que gosta de música boa, né? E eu entendo, assim, cara, que... Tava até falando disso com o Isaac agora, há pouco antes da gente vir, né? Eu falei, pô, participar de um programa de TV, que loucura, né, cara? Tô extremamente nervoso. Imagina. Mas eu acredito que dentro da minha própria incapacidade, da minha limitação, é que Jesus opera, mano, e faz as paradas, tá ligado? E eu, Isaac, a gente caminha assim, cara, numa parada de ser muito verdadeiro nos nossos relacionamentos, né, com pessoas e com Jesus, cara. Então, o Isaac sabe quem é o Ed, eu sei quem o Isaac é, nas nossas fraquezas. Me ajuda nisso, Isaac. Pô, Ed, me ajuda nisso. E com Jesus é a mesma parada, cara. Então... Eu entendo assim, mano, que quando eu conheci Jesus, cara, eu fui tomado por um amor tão grande, mano, a respeito de quem ele era, que, mano, eu não consegui querer mais outra coisa além daquilo, tá ligado? Então eu não me movo por grana, não me movo por moda, não me movo por status, mano, mas eu me movo tentando ouvir aquele amor que me encontrou, cara, tá ligado? Eu sei de algumas coisas assim, que são bem particulares, né? Não sei se eu vou conseguir dividir aqui ou expressar, mas eu tive experiências com Deus que marcaram minha vida. E desde aquele tempo eu nunca mais consegui ser o mesmo cara. Mas e antes? Você não tinha esse amor? Não, cara. Minha família, ela é... Desculpa, há quanto tempo que você teve esse encontro? Faz 13 anos que eu converti, né? Que eu conheci Jesus. Tinha 20 anos. Graças a Deus eu não sou crente. Isso é muito legal falar. Também acho que não sou gospel, nem quero, fujo desse rolê. Mas, mano, é a minha verdade, é o que eu vivo, né? Então, se eu estivesse fazendo samba, eu ia falar de Jesus, mano. Porque eu não consigo escrever outro som, a não ser daquilo que realmente queima no meu coração, tá ligado? Mas antes de você se converter, você tinha amor. Você tinha sensações boas, assim. O que te levou? O que aconteceu para você de repente falar, pô, meu, hoje quero Jesus na minha vida e que se dane tudo. Mano, na verdade foi ele mesmo que me encontrou, porque como boa parte dos jovens, né, a gente tá perdido, né? A gente tá buscando identidade, aceitação, a gente tá buscando paternidade, cara, tá ligado? A gente quer alguém que cuide da gente, que mostre o caminho. E eu era mais um cara que tava perdido, cara, dentro de mim mesmo, das minhas almas, das minhas emoções, assim, da minha alma, das minhas emoções, né? De alguns desejos que todo adolescente tem. E a minha mãe, cara, ela sempre foi católica e tal, e teve, né, aquela vida com Deus do jeito dela.
E eu lembro que eu assisti um desenho do SBT, assim, mano. Passava de Jesus de manhã. E aquele desenho mexia comigo, né, cara? Então a galera da rua lá, ninguém gostava dos crentes, né, mano? Os crentes batiam palma, ninguém curtia. Só que eu tinha curiosidade, né, mano? Eu falei, vou ver esses caras, que é legal. Qualquer viagem, né? E aí, mano, com 14 anos eu resolvi que ia ser padre, mano. É Tinha mesmo? um primo que estudava na Canção Nova. E falei, quero ser padre. Porque eu gostava de Jesus, achava da hora o desenho lá. Falei, vou ser padre. Minha mãe era católica. E aí, só que nesse meio rolê eu descobri o skate, né, mano? E fiquei apaixonado pelo skate, assim. Foi uma paixão louca, aquela paixão de adolescente. E comecei a me destacar, assim, ali no meio da minha galerinha, né? Comecei a ter patrocínio de loja local e tal. E falei, mãe, eu não vou pra Canção Nova porque tinha acabado de fazer uma pista de skate no meu bairro. Eita. Eu falei, mano, eu vou deitar o cabelo aqui de andar de skate. Aí Jesus pegou mal, lógico, né? Aí, cara, acredito que não. O cara vai mas... andar de skate, velho. E aí, nesse rolê, aquela coisa de adolescente, né, mano? Você vai descobrindo várias coisas, né, mano? Álcool, droga, sexo. E cada vez mais Jesus ficando longe. E você entrou em todas essas vertentes. Eu entrei nessas paradas, né? Mas a música, sim, pra mim, ela nasceu dentro do meu bairro que eu cresci. Que foi, o meu bairro foi um referencial do rap nos anos 90. Sua família era religiosa? Só minha mãe, assim. Meu pai acredita em Deus, mas nunca foi. É. Um cara assíduo, assim, de Mas frequentar a então igreja. você atribui essa coisa de você ter essa coisa com Jesus por causa do desenho do SBT. Foi o desenho do SBT, a arte, que me despertou, cara, esse desejo de conhecer Nós Deus. aqui na Fink TV nós temos milinguido todo dia de manhã. Olha que legal. Né? Você vê que interessante? Olha aí, isso aí realmente pelo que eu tô vendo aqui, você é um fruto de um desenho. Fruto de um desenho, cara. Né? E aí, meu, na adolescência, eu tive um encontro pessoal com Deus mesmo, assim. Eu sofri 2 acidentes graves, né? Um deles gerou uma fratura muito grave, eu tive uma fratura exposta. Fiz uma cirurgia. Caiu de skate. Caí de skate, uma fratura exposta. E, inclusive, foi um dia que o dono de uma marca de São Paulo veio me ver, assim, pra ver como é que eu tava andando. E conforme fosse o resultado, ia rolar um patrocínio e talvez eu fosse até embora pra São Paulo e ver disso. Mas Jesus tinha outros patrocínio, planos, né, rolou um hospitalzão. Aí quebrei, fraturei o braço, fiquei internado um bom tempo, fiquei um bom tempo sem andar de skate por conta do braço. Voltei a andar de skate ainda com o braço engessado. E aí quando eu tirei o gesso, tipo assim, eu quebrei a primeira vez 13 de janeiro de 2011. Aí eu quebrei de novo. 13 de janeiro de 2014, no mesmo dia. Caramba. Parece que estava marcado, assim, não é isso o seu rolê. Que foi no segundo tom que te gerou todo aquele problema Gerou que, que eu vou pedir pra você contar depois. Pode deixar. Tá bom? Galera, eu tô falando com o Ed aqui, o cara falou, pô, tô nervoso, né? O cara tá mega bem aí falando, não, Isaac? Verdade. Né? O Isaac tá com o Isaac cara tá já é jogando artista, o cara já tá ali, o cara Isaac, tá com isso aí vergonha, é pô. macaco velho. Conhece, o cara tem clipe, tem tudo aí. Pois é, cara. Ó, gente, é o seguinte, aqui na Roda Música eu trouxe um cara bem diferente hoje, um cara que eu conheci numa reunião cristã que eu estive sábado passado, que é o Ed, tão bondosamente veio de Pinda aqui, né, nessa entrevista juntamente com o Isaac, que é um brother que eu conheci também semana passada, que também é da música, artista, com banda reggae, né, essa parada toda, né, Isaac? E que também faz trabalho aí na música, mas que preferiu escolher o lado, eu digo gospel, que é um jeito da galera entender melhor, tá bom? Mas esse lado cristão aí e tal. E o Ed, ele tem umas músicas que ele faz e que fala muito a nossa linguagem. Então eu vou pedir pra você cantar mais uma pra gente chamar o segundo bloco e a gente continua conversando, beleza? Então pessoal, não saia daí, segundo bloco vem já com o Leandro Salgado aqui na Roda da Música e ouça um pouquinho mais de Ed. Tamo junto, bro. De ser gospel eu não dou. Não sigo a moda nem o jogo, eu sigo o rio e nele eu tô com água acima do pescoço. Deus me pegou pra Cristo. Me pegou pra Cristo, eu me encontrei
Estamos de volta ao segundo bloco aqui na Rota da Música, na Fink TV. Hoje conversando com Ed Bastos e meu amigo Isaac também, os caras feríssimos aqui. O Isaac está aqui meio hoje de convidado junto com o Ed, porque na verdade eu ia entrevistar o Ed. Daí como o Isaac estava aqui, eu falei, não, Isaac, vem aqui pra gente falar sobre o lance do jump e tal, não sei o quê. Mas o Isaac é um baita batera, um cara músico também. Depois a gente vai conversar um pouquinho com ele, só para conhecer um pouquinho do Isaac. E estou conversando aqui e ouvindo as músicas do meu amigo Ed. É um cara que realmente me surpreendeu lá no dia que eu estava lá vendo você tocar. E essa música que você cantou no último blog agora é Deus me pegou para Cristo. Deus me pegou pra Cristo. Isso aí é muito interessante, foi uma boa jogada, porque todo mundo falou, me pegou para Cristo, né, cara? Se Deus pegou para Cristo é melhor, né? A gente sempre leva pro outro lado, né? O Ed, mas aí você estava conversando, você estava contando sua história para mim, né? Que você caiu, quebrou o braço, aí você perdeu aquele patrocínio para São Paulo e tal, não sei o quê. A tua vida foi tomando um rumo que você foi entendendo que Deus estava... Hoje você entende que Deus estava contemplando o teu caminho para que você chegasse onde você está hoje. Pode crer. Né? Considero que você seja um cara feliz hoje, realizado para onde você chegou. Talvez não totalmente realizado, porque tua música é boa, você precisa de alguém para poder fazer com que esse material chegue em todos os lugares. Né? E nós vamos conseguir. Depois você teve um segundo acidente, você quase perdeu um braço. Foi. É isso? Conta pra gente o que aconteceu aí, cara. E esse segundo acidente, né, a cirurgia ela teve complicações e eu quase precisei amputar o braço, né. E eu tava na sala assim, ouvi o médico falando, não falou pra mim, mas eu escutei ele falar pra enfermeira, né. Você já era músico? Não tocava nada, não cantava nada. É mesmo? E nesse tempo assim, que eu ouvi aquilo, eu fiquei assustado, né. E meu braço estava muito feio, estava podre, assim, olhava, cheirava mal, puxava a pele, saía. Minha mãe estava apavorada. Foi quando vocês devem ter quebrado e aí na hora da cirurgia gangrenou. Colocou gesso e gangrenou, né? Ele inchou muito e eu achava que era da cirurgia, mas não era, ele estava sendo apertado, formou um torniquete, assim, na verdade. Né? Então eu não aguentei mais, estourou o gesso, aí quando estourou, falou, pô, alguma coisa tá errada. E aí quando chegou lá, já fazia dias que meu braço estava com um torniquete quase, assim, pode-se dizer, né? Meu Deus. E aí eu, na sala assim, eu não tinha a quem socorrer. Falei, cara, eu vou orar a Deus. E falei, Deus, foi uma oração que creio que nasceu do Espírito. E falei, Jesus, se o Senhor salvar o meu braço, eu vou compor música para o Senhor pro resto da vida. Eu tive essa convicção muito certa, assim. E interessante é que eu não era músico até aquele momento, não tocava nada, não compunha nada, mas eu sabia que era aquilo que eu deveria fazer, cara. Interessante. E graças a Deus meu braço não foi amputado, né? E depois de uns 3 anos desse acontecimento eu comprei meu primeiro violão e comecei a fazer música. E fiquei por mais ou menos 7 anos aí fazendo música. Talvez até Deus dirigiu você fazendo a música, porque você faz notas complicadas que dá pra ver que você é um músico. Sem nome de nenhum. Então, né? A gente vê pela harmonia que você faz, o estilo que você faz e tal. E aí, como é que surge a ideia de fazer música em você? Então, porque eu sou muito limitado, né, musicalmente. Então, você falou assim, achei até legal, obrigado, mas eu não tenho ideia do que eu fiz aqui. E não é conversa fiada, não sei mesmo. Eu sei os acordes básicos, dó, ré, mi, sol, mas campo harmônico, escala, essa nota aqui eu já nem sei o nome, não sei que nota que é, também não sei. Então, assim, dentro da minha limitação, eu fui procurando caminhos para eu poder ajustar aquilo que eu queria dizer, né? Porque eu também nunca fui um bom cantor. Então, mas eu tinha muito essa vontade de comunicar, de entregar mensagem, né? De dizer aquilo que estava dentro de mim, né, cara? Me expressar. Então, eu tenho problemas, às vezes, assim, situações que eu não consigo, às vezes, enxergar, lidar, e eu jogo pra música e eu consigo observar de fora. Falar, então é isso, cara, olha pra você aqui. Que massa. E aí isso se resolve dentro de mim, sabe? Legal. E com Deus também é essa busca, essa procura por eu querer entender Deus, eu converti em música. Só que por ser um músico limitado, eu acabava caçando meios, né? E aí acabou criando algo singular, né? Que é meu mesmo, assim. Sim. Né? E o meu maior encorajador, Isaac sabe disso, foi Bob Dylan, quando eu descobri ele, né? Pra mim virou uma chave. Porque eu fiquei cerca aí de 7 anos fazendo música no meu quarto sem mostrar pra ninguém, porque eu morri de vergonha, né? De cantar muito mal. E aí um dia eu tava assistindo um DVD do George Harrison em Bangladesh, né? Que ele fez um concerto para arrecadar fundos.
E ele chama no palco, agora eu vou chamar o meu my best friend Bob Dylan, meu melhor amigo e tal. E tava uma histeria, porque era um Beatle, né, tocando, e Eric Clapton na guitarra, e Ringo, aquela galera toda. Tô ligado, conheço. E aí o Dylan entrou, o estádio silenciou. E eu falei, nossa, quem que é esse cara, né? E ele pegou o violãozinho, tocando mal, né? Gaitinha desafinado, cantando pior ainda, né? Eu falei, mas todo mundo atônito, assim, ó, parado, parecendo que queria ouvir cada frase que aquele cara tava falando. Eu falei, esse cara deve estar falando algo muito legal. E aí eu entrei na internet e comecei a ver as músicas, né? E aí eu vi as letras, fiquei apaixonado. E falei, cara, é isso que eu vou fazer. Putz, que massa. Vamos ver se tem um pedacinho. Vamos ver se o Lucas consegue colocar um pedacinho desse show pra vocês aí. Dá uma olhadinha. Massa, vale a pena Tá vendo? Isso é o Bob Dylan que ele falou. Vou te contar uma coisa. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei numa igreja nos Estados Unidos lá, em 2013, e teve um show do Bob Dylan lá, em Baltimore. Eu morava ali em Washington, e aí rolou um show, e eu falei com o cara que morava comigo, nós fomos pra lá ver o show do Bob Dylan. Chegamos lá, cara, era um lugar aberto, assim, bem bonito de praia, devia ter no show umas 300 pessoas só. E ele tocou pra caramba, e aí na última música ele tocou "Yeah, so my friend is blowing the wind". Aí ele terminou de tocar e eu falei, Bob, I'm Brazilian, I love you. E comecei, bicho, porque aquilo lá foi inacreditável pra mim, a gente muito perto, um palco baixo, assim, ao ar livre, cara. Putz. Daí ele pegou, tirou a gaita assim, ó, do suporte, né? Falou, essa gaita é dele, apontou pra mim e me deu a gaita. Que louco. Aí, cara, o produtor, alguém lá, me deu a gaita e eu tenho a gaita até hoje lá. Presentão, hein, mano? E eu tirei as músicas dele tocando a gaita dele. Olha que louco. Né? Então, nas minhas apresentações, eu toco também no mundo secular, e aí nas músicas seculares eu toco, às vezes eu apresento os Bob Dylan, eu falo pra galera, essa galera que é do Bob Dylan e tal, Marrone, nem no Brasil vende, eu fui ver que é cara pra caramba a gaita que ele usa. E já tá meio desafinadinha já, mas eu tenho. Isso foi uma experiência muito bacana que eu tenho, que eu vivi, porque realmente a música tem essa coisa do milagre, né, cara? Da gente poder conhecer as pessoas. Por exemplo, se eu te encontrasse em qualquer lugar, talvez você não ia me chamar a atenção, mas a música nos aproximou e te trouxe até aqui. Daqui a música te leva para outros lugares, como a música fez comigo. Tudo que eu tenho, tudo que eu comprei na minha vida, que eu venci na minha vida, foi pela música, né? Faço televisão, graças a Deus, está sendo uma grande bênção na minha vida por eu não depender da música mais na pandemia, mas a música me levou em muitos lugares, e é isso que a música vai fazer com você, e é legal porque você tem uma história, você tem uma boa música, e você vai para muitos lugares. Pode acreditar, um dia você lembrar do que eu estou te falando, viu? Muito em breve, tenho certeza. E aí depois desse lance do braço, que você quase amputou, você começou a tocar dentro do quarto, tal, não sei o quê. E aí, como é que veio o despertar disso? Falou assim, agora eu vou tocar, bicho, eu vou viver. O que você faz hoje? Você trabalha? Hoje eu estou desempregado, né? Com boa parte dos brasileiros, né? Por causa Você tem alguma formação, alguma coisa? Minha formação ela é industrial, né? Trabalhei muito tempo na indústria, mas eu gosto muito de vendas. Trabalhei com vendas, né? Inclusive, trabalhei com vendas em São Paulo, aqui em Pinda, né? Mas agora estou desempregado, trabalhando para um empreendimento maior, né? É, isso aí. E aí você mora com seus pais? Moro com os meus pais. Uhum. Legal, cara. Pessoal, ó, o contato do Ed já está aqui nos GCs aqui também, do Isaac. Se você quiser, tiver curioso, saber mais dele, o trabalho dele, entre em contato, segue nas redes sociais, bate um papo com o cara, troca uma ideia, que ele vai estar à sua disposição, tá bom? E, cara, eu vou pedir você cantar mais uma. Tá? O que você vai fazer pra gente agora? Vou fazer uma na pegadinha Dylan, né? Com uma gaitinha aqui, massa. mais folkzinha. Legal. E essa música, quer falar um pouquinho dessa música tocar pra gente ou não? Essa música ela chama Retrato 3x4, né? Essa música eu fiz um dia, eu frequentava uma igreja mais tradicional, uma igreja bem religiosa, e um dia encontrei um amigo meu à beira do caminho, assim, eu tava voltando do trabalho, encontrei com ele, a gente era da mesma igreja, ele tava voltando em lágrimas, né? Chorando, e eu falei, o que aconteceu, Felipe? Ele falou, cara, o pastor brigou comigo porque eu não posso tocar domingo, porque eu não tenho tal roupa, um terno, não sei o que era. E terno aí, de Jesus. né? E aí aquilo, cara, aquilo mirou, né? Fiquei revoltado com isso e tal. E, nossa, quis lá conversar com o pastor, mas cheguei lá, ele não tava lá. E aí eu cheguei em casa, como eu digo pra você, quando eu tenho os meus conflitos, tudo acaba virando música, né, cara? Aí escrevi essa música pensando no Felipe. Aí o legal foi que no outro domingo eu tava na escala, né? E aí, em vez de eu tocar a música que o pessoal estava acostumado, eu toquei essa. E
Pra minha surpresa, muita gente gostou, né? Inclusive o pastor. Legal, vamos ver então. Tem muita coisa que eu acho, mas não falo. Mas essa eu acho que não sou só eu. Não sou só eu. É que Deus não tá preocupado em saber quanto custou o seu sapato novo no estado do seu sapato velho. É que alguém falou que pra eu ser pastor eu tenho que usar gravata. Eu não entendo, eu não compreendo se eu não vou tirar nenhum retrato 3x4. Deus não se importa com a última moda ou o meu corte de cabelo, ou a minha imagem, na frente do espelho e diz: onde estão aqueles homens que pregavam o evangelho de chinelo e de pés no chão? E diz: onde estão aqueles homens que pregavam o evangelho de chinelo e de pés no chão? Ed Bastos aqui na Rosa Música, trazendo música inteligente pra você. Cara, isso é sensacional. Porque, sabe o que eu penso, cara? Se esses pastores do terno e gravata, onde tudo não pode, abrissem a mente e entendessem melhor o que está por trás da letra, eu acho que as igrejas estariam fazendo fila. O problema é que vocês mesmos, pastores, fariseus, hipócritas, jogam as pessoas para longe de vocês e de Cristo. E um dia vai ter cobrança, pode esperar. Certo? Eu acredito dessa forma também. Primeira vez que eu pisei na igreja, o pastor não deixou eu entrar porque eu estava de short. Estava de bermuda. Mandou eu voltar. Mas acabei voltando depois. Não julgo ele, porque ele aprendeu assim. Mas a Bíblia fala, né, cara, que todo mundo se perde por falta de conhecer as Escrituras, né, cara, e o poder de Deus. E olha só que coisa maravilhosa. Tem um cara tatuado aqui, eu tenho tatuagem. Tem um cara aqui que andava de skate, que era muito louco. Toca para Jesus, chama Jesus de cara. E você vê aqui esse ambiente que está acontecendo hoje aqui de paz, de alegria. Eu tenho certeza que isso que está acontecendo aqui está alcançando muita gente que está assistindo esse programa agora, né? Assim espero e peço a Deus que isso esteja acontecendo. E parabéns, Ed. Pô, cara, o seu som é muito massa, cara. Você tem CD gravado? Não, a gente tá entrando no estúdio agora, né? Vai gravar o primeiro EP. A gente já começou a produzir, o Isaac tem me ajudado, né? Junto com alguns amigos lá. O Fabinho da Lord Beat, que é aqui também, de São José, o Pablo, um abraço, Pablo. E o Eliseu, baixista. Então, conheci esses caras, eles me ajudaram muito, assim, porque eu já estava desesperançoso, né? Eu não enxergava a minha música dentro da igreja, achava que... E também não enxergava fora, né? Eu falei, mas vou tocar pra quem? Né? E aí conheci um cenário, assim, cristão,
que, cara, os caras entenderam, né, que a igreja ela já faz tempo que ela não comunica com a cultura aí fora, né? Não tenho nada contra a Terno, gente, a ideia não é essa, não tenho nada contra as igrejas tradicionais, mas é o cerne, né? A mensagem, Deus ele ama o perdido, ele ama as diferenças também, a gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, né? Jesus ele veio para os perdidos, cara, não veio para nego arrumadão, não. É isso aí. E aí eu já tava meio assim, cara, querendo colocar as coisas na gaveta já, porque eu já tenho 33 anos, né? Preciso correr atrás, fazer minha vida. E falei, Deus, eu vou entregar para o Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho, o Senhor faz o que o Senhor quiser, só quero devolver aquilo mesmo que o Senhor me deu. E aí trombei esses malucos aí, meu, tá ligado? Num rolê de rap, que foi Vilk Vitz, um outro cara aí que canta rap, e acabei conhecendo o Isaac, e aí o Isaac foi em casa, a gente comeu um hot dog, aí ainda ele nem tinha escutado minhas músicas, né? A gente foi por conta da Steiger, que ele foi me apresentar, que é uma missão que ele participa aí. Ele é um dos líderes da Steiger aqui no Vale do Paraíba. E ele foi me falar da Steiger e nessa a gente criou um relacionamento. Depois ele ouviu minhas músicas e falou, não, cara, vamos tocar, vamos gravar. Legal pra caramba. Aproveitando esse gancho aí, fala um pouquinho desse disco que você faz, Steiger aí, o que é? Bom, o Steiger, na verdade, ele é uma missão internacional, né? É uma missão que começou na década de 80 por David Pearce e Jory Pearce lá em Amsterdã. Eles faziam parte de uma missão, né, nessa época, só que não comunicava diretamente com aquele contexto, né? Eles faziam de forma bem da igreja tradicional e resumidamente, né, eles começaram a olhar para aquele contexto, os punks, os skinheads, anarquistas, não entendendo nada, na verdade nem chegava isso para eles, né? E aí ele começou a viver essa missão nesse contexto, né? A Jory Pearce indo para Restrito da Luz Vermelha, né? Que é onde há prostituição, ali, que é em Vitrine, né? Em Amsterdã, e o David Pearce nos coffee shops. Eles montaram uma banda, eles começaram estudos bíblicos para não religiosos, né? Que era num pier, que era o Steiger, né? Steiger 14. E desde então essa missão tem se espalhado. Hoje a gente está em mais de 100 cidades em países no mundo, né, na verdade. Cidades grandes, assim, né? Contexto grande. Alcançando, comunicando com essa cultura atual, né? Desde a década de 80, a gente está vivendo isso. E a música, a arte, né? Ela é o que sempre foi consumido, assim, né, por essa geração, né, todas as gerações, né, a arte, ela sempre comunicou, sempre influenciou muito, né, sempre esteve muito presente, né, a gente sabe de que o poder que a arte tem para influenciar, para mudar. Por isso, tantos governantes investem muito na arte para poder levar a ideologia, né? Realmente assim. E o lance do Jump, qual eu estive lá? Então, o que é o Jump? O Jump, ele é uma ONG, né? Uma ONG com princípios cristãos que atua hoje na cidade de São José dos Campos, né? Certo. O fundador do Jump é o Guilherme, né? O pastor. E a gente até, no espaço ali, a gente chama de Jump. Só que ali também é uma comunidade de fé, né? A comunidade Nova Aliança, no qual eu faço parte. E o Jump, ele é praticamente, o significado da igreja, né, meu? Tipo, pra gente, a gente encontrou o Jump para poder realizar o que de fato é o significado da igreja, né? Que é o serviço à sociedade, né? O Guilherme até mandou aqui pra mim, né? Que eu falei, falou Juventude Unida, missão propósito, atendemos crianças, jovens, venerabilidade socioemocional. Isso. Comunidade Cristã Nova Aliança. Mas o Jump foi um salto, não sei o quê, como é que é? Na verdade era um slogan, né? É um salto pro futuro. Porque o Jump, ele tá... Aí é onde é mais fácil de entender. Essa ONG que a gente chama, não como uma ação social, mas que promove atos de justiça. Então a gente está diretamente com... as crianças órfãs, né? A gente está em quase todos os abrigos de São José. A gente tem trabalho de distribuição de cestas básicas, tem a parte de atividade ali do prédio, que é onde a gente oferece música, psicólogo gratuito, aula de dança, aula de lutas, né?
lutas marciais em geral. E a gente também está nas escolas, né, com palestras, né, dando palestras de princípios e valores, né. E hoje a gente já cuida de mais ou menos umas 26 escolas. E, na verdade, até a Secretaria da Educação deu todas as escolas para o JUMP, mas por falta de voluntários a gente hoje só consegue atender 26 escolas. Eu sou voluntário no JUMP nessa parte, onde eu atuo, né? Eu falo sobre drogas, violência nas escolas, escola particular, escola estadual, municipal. Tomás. E A gente está com um projeto também, via governo, Brasília e tal, a gente está fazendo um projeto, quem sabe a gente não pode unir forças, né? Onde nós estamos cadastrando, até você pode entrar, você que está vendo aí, a gente está com um site experimental, mas para quem quer lecionar música. Então, nessa pandemia, por exemplo, surgiu essa ideia, vamos fazer esse projeto, a gente criou essa associação chamada Musicarte. Então você entra musicarte.ml e aí tá lá, tem um videozinho meu explicando para você o que você vai fazer, vai preencher uns dados lá e vai mandar um videozinho mostrando a sua aptidão. E aí nós vamos distribuir esse pessoal para dar aula nas comunidades, em vários lugares, assim, e quem sabe no Jump, né? Seria incrível. Então, se quiser entrar, conhecer. E, pessoal, o contato do Isaac já está aqui, ó. Entra em contato com o cara, bate um papo com eles. De repente, um empresário quer ajudar isso, cara, tem um coração aberto para ajudar os caras. Liga, entra em contato, faz alguma coisa aí, que com certeza Deus vai se agradar, vai te abençoar bastante, tá bom? Chama o terceiro bloco, não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta ao terceiro bloco na Rota da Música, o Leandro Salgado, hoje com Ed, meu brother, e também o Isaac aí falando sobre Deus, sobre música, sobre tanta coisa boa que na verdade está faltando muito hoje no mundo que a gente vive, né? Mais amor, por favor, certo? Isaac, obrigado pela explicação que você deu, tá? Eu fiz até o apelo para a galera entrar em contato com o Isaac está aqui hoje junto nessa entrevista, pegamos ele de supetão. Valeu, cara, ter trazido o Ed aqui também. Isso. O Ed é de Pinda, o cara tem uma experiência muito louca. No dia lá, Ed, que a gente estava lá no Jump, lá, estava tocando e tal, você contou uma história lá pra gente do encontro que você teve. Certo. O que aconteceu ali? Conta pra gente. Cara, Deus é um Deus de perto, né? Deus é um Deus relacional. E quando eu entrei pra igreja, eu ouvi as pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou. Eu achava uma loucura, né? Eu achava absurdo. Eu falei, mano, mas Deus fala com todo mundo, Ele não fala comigo, não é possível. E aí eu mergulhei nas escrituras e fui entender como Deus agia, né? E aí achei uma passagem no Evangelho de Mateus que fala, tá em Mateus 6,6, que fala, se a gente quiser conhecer a Deus, é pra gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, buscar Ele em secreto, e em secreto Ele vai nos recompensar, ou seja, recompensa é a presença dEle, né? Ouvir a voz dele. E eu fiz um propósito em oração, comecei a orar de madrugada, fiz um propósito de 7 dias. E aí acordava certinho no horário lá e orar, Jesus fala comigo, Deus fala comigo, eu preciso saber se você existe, eu preciso saber se você é real, se isso não é uma viagem da minha cabeça, se isso não é uma religião de homens. Por favor, fala comigo. Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, no quarto dia nada também, quinto dia nada, sexto dia nada, no sétimo dia eu tava orando e falei, cara, último dia, e orando lá na beira da minha cama, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz, preciso saber se você é de verdade, porque eu tinha minhas crises de fé, né? Embora eu estivesse dentro de uma religião e acreditasse em Deus, mas eu tinha minhas crises de fé. Sim. E aí eu tava ali na beira da minha cama, Deus fala comigo, e Ele não falou, cara. E aí eu peguei meu travesseiro, bati assim, deitei, falei, vou dormir, né? Deitei. Na hora que eu deitei assim... magoado. Ficou magoado. Deitei assim e falei assim pra Deus. Foi a oração que eu fiz. Eu falei, Deus, o Senhor não falou comigo porque deve haver algo em mim ainda que não agrada o Senhor. Mas permita pelo menos que eu sonhe contigo. Ali eu ganhei o coração do papai, velho. Certeza. E aí eu fiz assim, de fechar o olho, a porta do meu quarto, fiz assim, né? Eu falei, minha mãe, né? Estou orando, eu abri a porta, ninguém. Eu fechei. Daqui a pouco a porta do meu quarto, de novo, eu abri, ninguém. Eu falei, ué, já fiquei meio de segunda, né? Aí na terceira vez eu lembrei de uma passagem bíblica de Samuel, mas também lembrei do desenhinho que eu assisti lá na infância. Do SBT. Que tinha o desenho de Samuel, que Deus chama ele na madrugada, quando ele está na casa do sacerdote ali, né? E aí eu falei, vou fazer o que Samuel fez. Eu falei, Senhor, é você? É você, Jesus? E uma voz invadiu meu quarto, cara.
Uma voz invadiu meu quarto como... Já teve numa cachoeira? Já. Você escuta aquele barulho de cachoeira, né? Na água. Você já teve muito perto de uma cachoeira quando você enfia a cabeça debaixo de uma queda? Já. É muito forte, você não consegue ouvir mais nada, né? É. Foi esse o som que eu ouvi. E aquela voz encheu meu quarto e falou, sou eu. E aí eu fiquei emocionado, cara, comecei a chorar muito, a tremer assim. E uma luz entrou, né, um azul que eu procurei em tudo quanto é tabela de cor que você imaginar, eu nunca vi aquele azul. E meus olhos se fecharam e eu tentei fazer força para abrir o olho assim, mas aquilo me cegava, eu não conseguia. E eu lembrei de uma outra passagem bíblica. Eu conhecia muito pouco a Bíblia naquele tempo, mas ela foi colocada assim, que ninguém é digno de ver a face do Senhor. Então eu tive a certeza que Jesus estava no meu quarto. E aí quando eu me acalmei assim, eu senti ele sentando na cama, parecia que eu estava sendo comprimido assim, parecia que o céu estava descendo, parecia que eu estava, meu corpo ficou da espessura de uma folha de papel assim, parecia que estava sendo amassado. E eu senti quando a minha cama afundou, alguém sentou, passou a mão no meu cabelo 3 vezes, disse para mim o quanto me amava e dos planos de paz que tinha comigo. E eu comecei a chorar muito, cara, chorar muito, senti aquela presença de Deus no meu quarto. E aí eu perguntei de novo, é o Senhor Jesus? E ele falou de novo, só que dessa vez ele falou com voz de fogo. Parecia um maçarico ligado, achei que ia morrer. Hoje eu leio a Bíblia e vejo que os homens, quando tiveram experiência com Deus, caíram prostrados e achavam que iam morrer, porque é muito forte mesmo. E eu achei que fosse morrer ele também. E ele falou com voz de fogo, sou eu. Naquela hora eu tive uma cãibra no corpo todo, cara, do mindinho do pé até o último fio de cabelo, assim. E aí eu desmaiei, apaguei, assim. E quando eu voltei na certeza que Jesus era vivo, real, que ele tinha entrado no meu quarto, que ele tinha sentado na minha cama, dito para mim o quanto me amava. E desde aquele dia eu nunca mais consegui ser o mesmo cara. Sua vida mudou. Minha vida mudou porque Deus é real, cara. Você sabe que o povo de casa ouvindo você falar isso vão te achar muito louco, né? Sim, muita gente acha. Muitos não vão acreditar, né? Eu lembro quando eu conheci a Damares, né, a ministra lá em Brasília, e ela conta a história da goiabeira, a galera zomba dela, ela fala assim, eu vi Jesus na goiabeira sim. Você pode falar o que você quiser, foi experiência minha. E a gente ouve várias experiências como essa que você está contando no mundo inteiro, né? Eu já tive minhas experiências com Deus também, sozinho. Eu acredito, mas as pessoas, muitas vezes estão em casa, não acreditam. E aí, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que são céticas muitas vezes, que estão achando tudo isso aqui é uma balela, ou seja lá. Acho que é uma hora de você poder passar isso que você recebeu para as pessoas que estão em casa. Cara, busque. Se você tem dúvida, se você tem crise de fé, primeiro eu quero dizer que não tem problema com isso. Deus, ele não tem problema com a sua crise de fé, pelo contrário. Ele quer se manifestar. Deus é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com a gente, cara. Então eu acredito que quanto mais você tiver fome de Deus, cara, e mais buscar, mais você vai conhecer. É que nem eu e você, assim. Se eu conheço de ouvir falar, cara, eu vou saber seu nome, vou saber que você gosta de música, vou saber que você tem um programa, mas não conheço você intimamente. Agora, se eu começar a te ligar, a ir na sua casa, te visitar, cara, me fala de você, quem é você, se mostra pra mim, eu vou virar seu amigo, cara. Vou virar seu amigo e você vai se mostrar pra mim. Então, Deus é isso, cara. Legal. Muito bom. Pessoal, eu tenho que chamar aqui o quadro Otimizando com a Pri Bustamante Otimiza. Dá uma olhadinha, tem muita coisa boa. Ter você aqui no nosso Otimizando, aqui na nossa Fink TV, canal 25 da NET, 525 da Claro TV. E claro, gente, que eu vou mais uma vez pedir pra vocês, compartilha com todo mundo, isso é conteúdo, isso é informação, isso é coisa boa pra você tomar suas decisões. Então, pra quem ainda não me segue, @PriBustamante e @canal Fink TV. Vem com a gente, que hoje o assunto tá quentíssimo, ramo imobiliário. Você tem vontade de investir? Você quer saber um pouco mais? Eu tô com um convidado super querido, que é um amigo, o Bruno do Primeira Porta. Bruno, fala um pouquinho de você. O Bruno, ele é sócio-diretor do Primeira Porta, que é uma imobiliária aqui em São José dos Campos, e aí com muitos projetos pra voar. Fala um pouquinho de você pra gente do Primeira Porta.
Legal, eu sou o Bruno, eu tenho 29 anos, comecei no mercado aos 19 anos, eu trabalhei acho que nas maiores aqui de São José dos Campos, né? Tive uma pequena experiência em São Paulo e todo esse tempo trabalhando no mercado eu vi aonde o mercado iria, para onde ele iria chegar. Então a gente acompanhou aí, quando a gente fala de corretor de imóveis, a gente imagina aquele tiozinho sentado, tomando um cafezinho, fumando um cigarro, lendo jornal na porta. Aquela coisa antiga, aquela né? coisa bem antiga. E hoje é diferente, ainda mais no cenário que a gente vive, né? A gente sente que as coisas precisam se digitalizar cada vez mais. Precisa estar atualizando o tempo exato. inteiro. E aí a principal ideia que eu tenho com a primeira porta é fazer isso, é levar um atendimento personalizado para o cliente, às vezes sem mesmo ter a necessidade dele estar no imóvel. Ele pode ver um vídeo que a gente produz, ele pode ver boas fotos dos imóveis. E isso, né? É muito legal, porque ele tem a chance de, sem se deslocar, conhecer e andar por dentro desse imóvel, né? Exatamente. E aí, com o atual cenário que a gente tem hoje, de repente o cliente não ter a disponibilidade, a disposição de ir até o imóvel, a gente leva ele para dentro do imóvel com meios tecnológicos. Né? E isso que é muito legal, porque assim, todas as parcerias que a gente forma com pessoas que têm a mesma visão e o mesmo foco de visão que a gente. E a gente sabe que hoje as pessoas, ela não tem muito tempo. Sim. Ela não tem tempo de ficar indo até o local, ela não tem tempo de ficar vindo e rodando aí, procurando coisas. E fora que esse conceito, o nome primeira porta, né? Isso é muito legal, é rápido, é jogo rápido. Ó, na primeira porta você vai se encontrar, você pode se encontrar aí, né? A gente pensou em um nome que não necessariamente tivesse, não tem a necessidade de a gente pensar, ali primeira porta, o que será que é? Ele já tem a noção que é sobre imóvel, entendeu? Uhum. Antes de pensar em imóveis, imobiliária, a gente tenta desconectar um pouco, porque com toda essa atualização, às vezes o cliente ele não quer tanto corretor enchendo o saco dele. E aí, primeira porta é ali que eu vou ver, é ali que eu vou procurar. Já vou bater ali, já vou achar. Bater ali, já vou resolver. A primeira porta no sentido de que bateu ali, ele não precisa ir para uma segunda. A primeira já vai resolver o problema dele. E é isso aí. Agora fala um pouquinho pra gente, Bruno, sobre o cenário, né? A gente ouve muito que as pessoas querem investir, tem muita gente que a gente conhece que quer investir Sim. no segmento, no ramo imobiliário, quer investir em imóveis, em terrenos. Como que você tá sentindo esse cenário aí pros próximos tempos, pros próximos meses? A gente começa pegando aí pelos últimos anos, né? A gente pega taxa de juros, questão de financiamento. Hoje em dia a gente tem uma taxa de juros muito baixa e então isso acelera com que as pessoas comecem a buscar mais imóveis. Por exemplo, se a gente pegar em 2015, 16 até 17 mais ou menos, uma pessoa que tinha um investimento de 300 mil na poupança, ela tinha um rendimento aí de mais ou menos R$2.000. Ela conseguia pagar um aluguel de uns R$1.500 e ainda sobrava 500 para ela. Então já valia a pena ali, né? Isso, já valia a pena. Agora se a gente pega hoje com a taxa Selic lá embaixo, e as condições de financiamento mais facilitadas, a pessoa que tinha 300 mil está rendendo 400, 500 reais na poupança por mês. Não, o melhor é investir. E aí se ela vai pagar um aluguel, ela ainda tem que ter uma renda além do investimento que ela tem para conseguir pagar aluguel. E se você pensar no imóvel de 300 mil reais hoje, é só um exemplo de valores, Sim. ela vai pagar 1.800 de aluguel, então o rendimento não é suficiente, então faz muito mais sentido para ela investir esse dinheiro que estava parado comprando um imóvel. Eu nunca vi, assim, nesses 10 anos um imóvel desvalorizar. Sim. O dinheiro dela só vai crescer. É um investimento ótimo, sempre foi. E agora, até com essas informações, a gente percebe que é bem melhor do que você fazer um investimento. Isso assim, tanto para um imóvel pequeno, Minha Casa Minha Vida, um imóvel de médio, quanto para um imóvel de alto padrão, né? A única coisa que muda é o tanto de aporte que a pessoa vai fazer. O retorno é garantido em qualquer classe, desde o Minha Casa Minha Vida até o altíssimo padrão. Então, para quem tá querendo investir, para quem tem uma graninha aí guardada ou recebeu, enfim, o ramo imobiliário é uma boa pedida para esse tempo. Sim, e ainda mais no seguinte cenário, a gente está vivendo uma época de pandemia. Sim. As pessoas que estão presas num imóvel de 2 dormitórios, elas querem ir para um de 3. Quem está no de 3 quer ir para um imóvel de 4 dormitórios. A gente percebeu, isso é muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente percebeu que como as pessoas ficaram mais tempo em casa, perceberam que, eu acho que eu tô com pouco espaço aqui. Sim, que enquanto todo mundo tava migrando para um imóvel menor, porque ficava muito tempo fora trabalhando, começou a acontecer o sentido inverso. Ficou mais tempo em casa e começou a perceber que não tinha tanto espaço quanto achava que tinha. E assim, não só em questão de quartos, em questão de ter um quintal maior, ter uma varanda maior, ter um dormitório a mais para se transformar em home office. Tem diversos clientes que eu tenho atendido que depois que acabar o cenário de pandemia, a empresa já falou, não, você vai continuar
trabalhando em casa. Por quê? É revolução, é tudo novo. Talvez seja um mal necessário, assim, tirando a questão sanitária, mas Sim. toda vez que acontece algo, pandemia, crise... tudo Pra muda. dentro de casa Sim, que você tem que correr. sim, pra Então dentro você de precisa casa. ter um lugar confortável onde você consiga manter a sua família ali. Então, isso é um bom investimento, porque você não vai perder naquilo. Com certeza. Gente, mais conteúdo do que isso é impossível. Se você estiver procurando um imóvel, se estiver procurando um terreno, é no Primeira Porta. Procura o Bruninho, nós vamos deixar os contatos dele aqui. E, gente, vem com a gente. Eu acho que não tem nada melhor agora do que você buscar conteúdo, mandar informação para as pessoas para que a gente tome decisões assertivas. Eu acho que esse é o momento, né, Bruno? Com certeza. Quer deixar mais um recado pro pessoal? Vocês podem me seguir nas redes sociais, @91 Bruno Souza. Eu deixo para vocês alguns vídeos lá de apresentação de imóveis. @Primeira Porta também. Acho que é muito importante, além de anúncios, a gente solta muito conteúdo, tem muito a ver com o programa Otimizando. Então, assim, tem conteúdo sobre arquitetura, tem conteúdo sobre mercado econômico, tem conteúdo sobre decoração, tem tudo, além dos próprios imóveis que a gente já comercializa. Então vem, não se esqueçam, segue nas redes sociais, manda pra todo mundo. Mais uma vez, obrigado. Já quero deixa pro próximo programa, que a gente vai falar sobre arquitetura, qual a importância de um projeto arquitetônico. Gente, domingo que vem, não perde essa, vem com a gente que no caminho eu te explico. Obrigada! Gente, finalizando esse quadro, não posso deixar de pedir pra você nos seguir, segue nas nossas redes sociais, @canal Tim TV e @PrimosTamanteOficial. E lógico, a minha poderosíssima aqui, sem falar, gente, esse quadro na Rota da Música com Leandro Salgado tá incrível, eu sei que vocês sabem. E olha aqui, quem me veste? A poderosa, a moda plus size. Aqui eu trabalho com look pra todas as ocasiões. Então, gente, vem. Ela vai saber te vestir dos pés à cabeça e te falar pra onde você pode ir assim. No caminho, eu te explico. Essa é a Pri Bustamante falando aí sobre turnkey, reformas e muita coisa legal, um monte de dica bacana. Gente, a Otimista com uma promoção muito massa aí. Você fala que viu no programa, liga lá para eles, quer fazer um projeto para reforma, construção, seja o que for, o projeto, falando que viu na TV, você não vai pagar, beleza? Mas tem que fechar, se não fechar vai ter que pagar, né? Mas pelo menos o projeto não paga, né? E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, hora de faturar, viu, Ed? Viu, Isaac? Importante. Né? Porque sem esses caras aqui, esse programa não tinha condições de estar no ar. Eu tenho muita gratidão a cada um desses daqui. Que é a Cama, distribuidora de pães, nosso amigo Guilherme e Diego. Mobile Top, móveis clássicos e modernos, que nos cedeu também esses móveis maravilhosos, que também está numa promoção lá avassaladora. Se você falar que viu aqui, além da promoção, você vai ter mais desconto e vai dividir em várias vezes. A Soamas, do Vander, que nós tivemos agora o sorteio do kit da Soamas. E o Vander também está com um programa agora aqui na TV sobre tiro. Tiro esportivo, o esporte, falando do esporte, realmente do tiro, e todas as dúvidas que você pode ter em relação ao tiro, hoje temos aqui na Soamas na TV. O Grupo Otimiza, da Pri Bustamante, que falou para vocês aí agora. Salão Venebelli, Luca e Sandra, também não só corte, mas também bronzeamento. Trone Eventos, o Daniel, que nos cede essa iluminação aqui toda. Rei do Filé, o Chicão e o Gui, que são esses caras que a gente está falando deles aqui agora, que traz todo bicho. Toda a gente come a marmitex do Rei do Filé aqui, mano, que é chique. Melhor parmegiana. Tá, pois é, cara. É simplesmente o melhor parmegiana que você vai comer na sua vida. É o Rei do Filé. A King Bike, o Júnior, a Agnes, né? A Helena também, a Thalitinha, que está aqui hoje comigo. Acompanhando a gente daqui, você dá lá a King Bike também, teve o sorteio da bike aí também, confira nas redes sociais que tem lá o ganhador. E também, Casa de Carnes Estrelas do Sul, o André ali da Vila Ema, de Mascarenhas, bicho, precisou de foto, é esse cara aí, de Mascarenhas. Entra em contato com os caras, que eu vou fazer uma foto bacana pro seu CD. Esse cara é bom pra caramba, entre condições. De Mascarenhas Produções Fotográficas, Casa de Carnes Leite e Mel, lá no Vila Branca, o Tiagão, todo sábado tem uma churrascada lá, meu irmão, que você vai lá com o churrasco, vai pra casa, mora em apartamento, não tem como colocar a churrasqueira, tem o churrasco lá prontinho pra vocês, um preço, ó, top 10. E o Colinas Veículos, né, o Gaúcho aí, nossos parceiros também, pô, que toda semana tem promoção de carro, desconto, só falar que veio na TV. Muito obrigado a vocês e valeu pela força.
Meu irmão, infelizmente, esse programa está no fim, né? Convido vocês a entrar nas redes sociais deles, a irem conhecer tudo isso que eles fazem, o que vai rolar de música, etc., de atração, para que você possa se sentir um pouco mais perto de Deus também, sem religiosidade, sem aquela coisa chata onde você só pode estar lá se você tiver de tal forma. Tá bom? Deus quer você do jeito que você é. Ele nunca vai te pedir para você mudar em nada. Se tiver que mudar, Ele mesmo muda. Correto? É isso. É isso aí, tamo junto. E queria que você encerrasse pra gente com mais uma música. Beleza, Ed? Esse é o cara que teve com Jesus no quarto. Isso é massa, cara. Tocar Mateus 6,6 então. Bora lá. Assim sendo. Errei. Vamos voltar? Bora lá. Assim sendo, eu corro, eu vivo o reino, eu ando assim sendo refém no amor perene, sou peregrino. Vou me esconder lá na casa do Mateus, vocês precisam conhecer, tomei gagagago. Moisés, antes do trato, faz 10 anos que eu calço o mesmo passo. Eu já sonhei ser astronauta, viajando a Via Láctea. Hoje eu conheço um homem tão mais alto, que me apresenta sons e dons celestiais, mas muito mais legais do que a NASA. Se você não entendeu nada, C.S. Lewis escreveu Nárnia em nós. O que vamos escrever? Que toda carta tem o seu postal também assinado. O endereço é você. O travesti, o contrabandista, o porteiro, ascensorista e o sinal. Lá vem o homem do ano, lá vem o carro do ovo, lá vem aquele artista e a criança no farol. Lá vem o compositor, lá vem o consumidor, lá vem quem vive à margem, lá vem o legislador. Que a verdade é uma só, lhe dava achar que já rolou, que todo amor que eu tenho não é meu, que todo amor que eu tenho não é meu. Lá vem a prostituta, lá vem a tua irmã caçula, lá vem aquele velho, vem o novo ritual. E a verdade é uma só, lhe dá rocha que rolou, que todo amor que eu tenho não é meu. Então lavem-se de amor, lavem-se de amor, que lá fora o amor vence. Lá vem, lá vem, lá vence. Valeu, Ed. Agradeço. Até semana que vem, pessoal. Tamo junto. Mano, valeu, perdão, é nervosismo. Que isso, cara.